minha câmera também para não atrapalhar aí. Nos últimos 50 mil anos, os humanos aumentaram suas chances de sobrevivência estocando energia na forma de gordura corporal. No entanto, nos últimos 200 anos, mudanças na dieta e no estilo de vida ultrapassaram a capacidade genética do organismo humano de se adaptar a esse novo ambiente e, como resultado, bilhões de pessoas em todo o mundo hoje estão obesas. Estudos mostram que os homens pré-históricos se alimentavam de uma variedade maior de alimentos. Hoje, o consumo médio é de 3 porções de frutas e vegetais por dia, o que não pode fornecer a quantidade de nutrientes fundamentais para a boa saúde. Ao mesmo tempo, a alimentação está sendo substituída por produtos altamente processados com amidos refinados, açúcares, gorduras e óleos que normalmente não contêm os nutrientes essenciais e ainda possuem muito mais calorias por mordida. Somado a isso, o estilo de vida altamente sedentário dos últimos 30 anos resultou em uma epidemia global de obesidade. Assim, são necessárias soluções urgentes que enfatizem uma dieta balanceada e um estilo de vida ativo e saudável. Ótima noite, galera! É realmente incrível estar aqui essa noite com todos vocês. O meu nome é Bárbara Cagliari Melotti e eu estou realmente muito lisonjeada por poder dar essa dica especial a todos. Né? A gente sabe que em meio a essa pandemia é muito importante os cuidados, a gente cuidar da nossa saúde, a gente cuidar do nosso bem-estar. E é justamente em meio a essa pandemia que, infelizmente, a gente fica estressado, né? A gente fica ansioso, com muitas questões do dia a dia, e isso atrapalha muito, né? Atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa saúde, atrapalha até mesmo um resultado, caso você deseje um resultado físico, né? Um resultado de emagrecimento. E agora, gente, eu quero pedir para todos vocês já curtirem, dar o like e enviarem para todas as pessoas que vocês amam, para poder receber essas dicas, porque eu estou aqui muito honrada, muito lisonjeada de convidar uma pessoa mais que querida, mais que especial, muito importante para todo o Brasil e para vários países. Ele já rodou mais de 17 países só nos últimos 12 meses. Eu já peguei treinamentos com ele, gente, com mais de 15 mil pessoas. É o nosso querido, ele realmente é especialista em bem-estar e longevidade e vai estar aqui hoje para poder passar todas essas dicas de maneira simples, para a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia. Por favor, eu tenho toda a honra e todo orgulho de convidar você, doutor Nathaniel Wilniski. Olha só, oi Bárbara, oi Brasil, oi planeta Terra, bem-vindos à hora saudável mais especial. Eu que estou honrado de poder estar diante de tantas pessoas e diante dessa mestre de cerimônias que eu admiro, você, sua família. Obrigado, Bárbara, obrigado pela oportunidade que eu estou tendo como profissional da saúde, de compartilhar informação. Nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos que eu acho que tem mais a ver com o momento que todos estamos vivendo. Eu vou falar hoje, pessoal, sobre estresse e controle de peso. Será que uma coisa tem a ver com todos vocês do que dar uma aula? Claro que eu vou falar da fisiopatologia, dos hormônios, mas depois que você entender o problema, nós vamos focar na solução. Então, como a Bárbara falou, eu sou um profissional da saúde e quando eu decidi ser médico, eu escolhi essa profissão pela oportunidade de fazer as pessoas viverem mais e melhor. E jamais imaginei que eu teria oportunidade, mesmo no momento que as pessoas não estão podendo viajar, não estão podendo sair de casa, eu estar aí na casa de cada um de vocês.
Então, obrigado por essa oportunidade. Eu vou preparar a apresentação aqui, mas antes eu quero que vocês anotem um conceito que eu sempre falo antes de começar as minhas palestras, os meus treinamentos, as minhas aulas sobre estilo de vida saudável, sobre nutrição. Papel e caneta na mão, vai lá. Pessoal, o conceito que eu quero que você guarde no seu... Na nutrição, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. Uau, vou falar de novo. Na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Mas na nutrição, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. O que eu desejo do fundo do meu coração é que vocês tenham uma informação, que vocês coloquem em prática na vida de vocês, na vida da família de vocês, e que daqui muito tempo a gente se encontre em qualquer lugar, presencialmente, a gente se dê aquele abraço não virtual, mas real, e vocês digam: Dr. Nathaniel, esse treinamento, essa hora saudável fez toda a diferença na minha vida. Estão prontos? Então, eu estou preparando aqui para compartilhar a minha tela. É aquela hora que a gente cruza os dedos. Opa, acho que alguma coisa não deu certo. Vamos peraí, que vamos de novo. Opa! Mas eu não estava enxergando, não estou enxergando nada aqui na minha tela, deixa eu ir de novo, tá? Compartilhar. Eu vou... Está todo mundo aí? Está todo mundo emocionado? Eu também estou. Vamos lá. Tudo ótimo. Deixa eu ver, peraí, tudo ótimo. Mas na minha tela não aparece. Peraí, que eu já sei o que eu vou fazer. Pessoal, é a hora que quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ó. Parece que vocês veem a minha apresentação, é isso aí? Tá. Eu estou vendo, eu estou aqui com a minha equipe e o pessoal está me dizendo que eu vejo uma tela, pessoal universitários, eu vejo uma tela Zoom e não aparece o meu PowerPoint aqui. Por que que... Setinha para a direita? Não, eu não vejo. Não. Eu não estou vendo. Espera aí, deixa eu fazer assim. Gente, quem sabe faz ao vivo. Vou encontrar uma solução. Se não sair a apresentação aqui, eu vou falar para vocês tudo. Olha aqui, ó. Agora vocês estão vendo? E eu também, deu certo. Deixa eu ver se eu consigo passar. Passou para o meu currículo? Olha, a Bárbara está fazendo... energia, obrigado pela paciência. Dá para ver que é uma live mesmo, né? E o tema da minha live é... Será que tem alguma relação entre estresse e controle de peso? Eu fui muito bem apresentado pela Bárbara, ela só esqueceu de falar que eu sou o médico mais feliz e mais grato do Brasil por poder estar com vocês aqui e agora. O que a gente vai aprender hoje nessa hora saudável? Eu vou explicar de uma maneira bem didática o que é, afinal, o estresse. Como que o estresse atua no nosso organismo, como que ele tem um impacto na nossa saúde e, o mais importante, pessoal, como vencer esse desafio com uma arma que não falha nunca, o estilo de vida saudável e ativo. Vocês estão prontos? Eu estou mais pronto que sempre também. Então, eu sempre começo essa aula de estresse e de ganho de gordura corporal, ganho de peso, fazendo uma relação. Todo mundo concorda que a gente vive numa sociedade cada vez mais estressante e mais estressada. A gente poderia ficar até às
5 horas da manhã, falando fatores que a gente tem hoje, em 2020, para estar estressados. E todo mundo concorda que a gente vive uma epidemia global de obesidade. Essa epidemia é tão grande que a Organização Mundial da Saúde já nem fala mais em epidemia global, eles já falam em globesidade. Será que esse estresse e essa obesidade estão relacionados e como? Então, a primeira informação que eu quero compartilhar com vocês é como que funciona a emoção e a comida. Gente, quem é pai, quem é mãe, imagine-se diante de um bebê de 6 meses chorando na frente de vocês. Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando o bebê está chorando? Se você falou fome, acertou. Aí o que o papai, a mamãe, a titia, a babá fazem? Oferecem uma mamadeira. Se não era fome, o que a gente oferece para o bebê? Se o bebê parou de chorar, não parou de chorar com a mamadeira, o que a gente oferece? Uma chupeta. Sim ou sim? Estão me acompanhando? Olha só, não era fome, a gente taca uma chupeta na boquinha do bebê. O que a gente está aprendendo, pessoal? Desde a mais tenra idade, desde quando a gente é pequenininho, a gente está aprendendo a lidar com as emoções pela boca. E aí, 30, 40, 50 anos depois, eu chego em casa, um dia estressante, não tem ninguém em casa, eu sinto um vazio por dentro, eu não vou mais tomar mamadeira, não vou mais tomar chupeta, o que a gente faz? Assalta a geladeira. Quer dizer, eu aprendi, isso é um mecanismo neuroemocional que ficou profundamente enraizado no nosso cérebro, que a gente lida com as emoções com a comida. Se o seu time ganhou, você come, se o seu time perdeu, você bebe, se o seu time empatou, você come também. Então, olha só, qualquer situação no meu consultório, por que algumas pessoas fazem atividade física, se alimentam bem e não têm um bom resultado, tanto de emagrecimento, não tem bom resultado de ganho de massa corporal, não tem bom resultado da manutenção da saúde em geral, porque falta equilíbrio emocional. Em todas essas situações da vida, o equilíbrio emocional é o que vai fazer a diferença entre o sucesso de uma abordagem. Você que está aí na sua casa, quer controlar o seu peso, quer ganhar massa muscular, quer melhorar a sua saúde, é o equilíbrio emocional que vai fazer a diferença dentro de uma abordagem correta. Bom, doutor Natan, o que é, afinal, esse tal de estresse? Então, quando a gente está estressado, o nosso organismo entra num modo diferente, que a gente chama modo de lutar ou fugir. Em inglês a gente fala to fight or to fly. E eu sempre explico a questão do estresse. Imagina um gato passando em cima do muro. Esse gatinho está passando em cima do muro e logo passa um cachorro e um bulldog enorme. O que o gatinho faz? Ele se estressa. Num minuto tem uma liberação de hormônios, cortisol, adrenalina, e o gatinho, uau, ele fica arrepiado, as pupilas dilatam, o coração começa a bater forte, o músculo fica preparado para quê? Para fugir ou para lutar. E essa reação não dura mais do que 20, 30 segundos. Ou o gatinho realmente ataca o bulldog, ou ele pula para o outro lado do muro e foge. Pessoal, imagina agora o que aconteceria se esse gato que ficou arrepiado, com o pelo eriçado, com as pupilas dilatadas, nessa posição de fugir ou lutar, ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano nessa situação. Anota aí. Essa é a situação de uma pessoa que vive no estresse crônico. Então, o estresse, que é uma coisa boa, que protege o nosso organismo, se ele durar menos de 1 minuto, ele passa a ser extremamente prejudicial se ele durar horas, dias, semanas, meses ou anos,
como a gente pode ver em várias situações aí. Então, o estresse é uma experiência emocional. Ela pode ser negativa ou positiva. Como assim, doutor? Às vezes, quem lembra que antes de uma viagem ou antes de uma festa de aniversário a gente não fica ansioso, estressado também? O estresse não é só negativo, mas é essas mudanças bioquímicas e fisiológicas do comportamento que vão mexendo com o nosso organismo. Ele sempre existiu, o estresse, mas atualmente, né, imagina agora que a gente está mais contido dentro de casa, com todos esses desafios, esse nível de estresse está maior. Sim ou sim? Então, olha só, o que acontece? Se ele é uma reação de fugir ou lutar, a gente sabe que a maioria desses estressores hoje são psicológicos, mas o corpo responde como se fosse uma cobra, um dragão nos atacando. E isso, pessoal, faz com que aquela energia que ia ser liberada, que ia ser utilizada para fugir ou para lutar, a gente acaba armazenando sob forma de gordura. Então, a primeira mensagem que eu quero que você na sua casa tenha bem claro é: estresse pouquinho é bom, é que nem sal na comida. Uma pitadinha dá sabor, mas se você exagera, estraga tudo. E estresse aumenta o seu tecido adiposo e gasta, destrói o seu músculo. Vamos entender melhor. Situações de estresse. Eu coloquei alguns aqui, tudo isso leva ao estresse e você já está anotando. O estresse aumenta a gordura e diminui os músculos. Então, a gente vê pessoas que estão se alimentando corretamente, estão fazendo atividade física e não têm um bom resultado. Olha, doutor, eu faço tudo certinho. O que está faltando? Equilíbrio emocional, controlar o seu estresse. Todo mundo na mesma página comigo? Então, olha só, quando a gente dos medicamentos que são corticoides. Esses medicamentos, eles aumentam a gordura, diminuem o músculo, diminuem a sua imunidade. O cortisol, na fisiologia, ele é conhecido como o hormônio da fome e o hormônio da prontidão, do alerta. Então, o estresse aumenta a quantidade de cortisol. E esse cortisol, ele vai colocar você num modo stand-by, para você ter menos gasto de energia para poder lutar ou fugir. Pessoal, aí em casa, qual é a parte do nosso corpo que mais gasta energia? Não é o coração, não é o cérebro, não é o intestino, é o músculo. O músculo gasta 5 vezes mais energia que a gordura. Então, o cortisol, ele simplesmente desmancha o músculo, inclusive utiliza essas proteínas do músculo para fornecer energia. Quanto mais estresse, mais gordura, menos músculo. Quanto mais gordura você tem no seu corpo, principalmente na região abdominal, e menos musculatura você tem, você fica mais estressado e forma um círculo vicioso muito perverso, né? Então, só para você entender, o cortisol, ele tem esse sentido de prontidão. Aqui na sua tela eu coloquei 3 glândulas, vamos começar de baixo para cima. A glândula suprarrenal, que está em cima do seu rim, é a glândula que produz cortisol, ela produz adrenalina. O centro da saciedade, o centro do sono, o hipotálamo tem o centro da sede. Eu costumo, no meu telefone celular, por questão de segurança, onde tem o nome da minha esposa ali, eu coloco hipotálamo, porque é ele que controla tudo, né? Agora eu sei que você não vai esquecer mais. Sabia que vocês iam gostar. Então, olha só, o cortisol, ele é o hormônio da fome e da prontidão. Produz um hormônio chamado CRH, que avisa a hipófise
para produzir o ACTH, que produz o cortisol. Então, o hipotálamo ativa a hipófise, desculpa, o hipotálamo ativa a hipófise e a hipófise ativa a suprarrenal. Então, algumas horas antes de acordar, isso já está tudo preparado. Pessoal, aí o que vai acontecer? Ele tem uma ação prolongada. Logo que eu acordo, o pico de cortisol está alto. E à medida que o dia vai passando, que as coisas vão dando certo, que está tudo maravilhoso, os níveis de cortisol vão diminuindo. Então, quando chega no entardecer, naquela hora que está escurecendo, é quando o cortisol no nosso sangue deveria estar mais baixo, ou pelo menos deveria estar assim. Quando uma pessoa está estressada, que ela está que nem aquele gatinho arrepiado em cima do muro, o cortisol está sempre alto, ele não baixa. E a pessoa passa 24 horas com esse cortisol aumentado, deixando ela em alerta, fazendo com que ela sinta fome, aumentando a gordura e diminuindo o músculo, né? A gente faz exames em pessoas estressadas e o indivíduo estressado pode ter 2 a 3 vezes mais cortisol no sangue do que uma pessoa normal. Então, você deve estar se perguntando, ok, o inimigo do estresse é o cortisol. Por que a gente não toma um remédio que inibe o cortisol? Em primeiro lugar, um pouquinho do cortisol, na dose certa, ele é vital, a gente não vive sem. E, em segundo lugar, pessoal, para complicar, existem outros hormônios ligados ao estresse. Eu quero falar de 2 bem rapidinho, a leptina e a grelina. A leptina é produzida pela gordura e fala, Nathaniel, para de comer. E a grelina é produzida pelo estômago e fala, Nathaniel, come mais. Sabe aquela história dos 2 anjinho, diabinho que fica no ombro? A leptina, anjinho, para de comer. A grelina, o diabinho, come mais, come mais. Quando você está estressado, a gente tem resistência à leptina. A leptina fala e o corpo não escuta. E a grelina, ela fica aumentada a produção. Então, você tem aumento do apetite. Não é só o cortisol, tem outros hormônios. Se você assistiu a Hora Saudável que eu fiz algumas semanas atrás, eu falei do papel do intestino. E você lembra que o intestino é o segundo cérebro. Esses neurotransmissores que regulam o nosso humor, a nossa saciedade e protegem contra o estresse, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, se você tem um intestino funcionando bem, a tendência é você estar mais relaxado, de melhor humor. Se o teu intestino está funcionando mal, aumenta o estresse. Quem é que lembra de uma pessoa que tem constipação, prisão de ventre e está sempre estressado, mal-humorado? Alguns estudos mostram que as pessoas estressadas têm microbioma, aquelas bactérias muito mais patológicas do que uma pessoa de bem com a vida. E tem a parte emocional. Dificuldade a parte emocional, acho que tinha dado uma congelada. A parte emocional, eu estava falando que as pesquisas mostram que algumas pessoas muito estressadas, elas têm dificuldade no centro da execução, aquele centro do planejamento, né? Então, eu saio de casa e falo assim, hoje eu não vou comer nenhuma besteira. Começa a me estressar, de repente, como por um passe de mágica, a minha mesa de trabalho está cheio de... Ele ativa uma região do cérebro relacionada às emoções, que a gente chama sistema límbico, e isso faz com que a gente tenha uma fome emocional, aquilo que eu chamo comer os problemas, né? E eu já falei do cortisol, eu já falei dos outros hormônios, eu já falei do intestino, das emoções, e os problemas não param aí. O sedentarismo e o sono, pessoal. Olha só, uma revisão com mais de 160 estudos mostrou que existe uma forte relação entre estresse e diminuição da atividade física, e principalmente porque o estressado dorme mal. E se você não tem uma boa noite de sono,
você não tem pique, não tem iniciativa, não tem desejo de fazer atividade física. E se você está sedentário, dormindo mal, o que vai aumentar ainda mais? A sua gordura e o seu apetite. Vocês estão vendo que é uma conspiração, mas não fiquem estressados que a gente já vai ver a solução. Fome, né? Eu já mostrei que o cortisol aumenta a fome, a grelina aumenta a fome, o intestino funcionando mal aumenta a fome, o sedentarismo aumenta a fome, mas assim, ó, ninguém estressado tem fome para comer brócolis, para comer alface, para comer couve-flor. A gente tem preferência para comer alimentos ricos em energia. Imagina que o organismo está preparado para lutar contra um leão, contra um dinossauro. Então, você vai buscar alimentos ricos em gordura e rico em açúcar, aquilo que a gente chama de comfort food. E isso é mais um fator que conspira para a gente acumular gordura na região abdominal. E esses alimentos, essa dieta de cafeteria, esses alimentos que são industrializados, são ricos em sal, em gordura, em caloria, em açúcar, eles são pobres em fibras, em vitaminas, minerais, em proteína. Então, a pessoa que começa a se alimentar dessa maneira, além de gordura aumentada, além de músculo fraco, ele vai ficar com carência de nutrientes. Olha a confusão que o estresse faz no seu organismo. Vocês estão me acompanhando? Eu estou estressado, eu estou sedentário, eu estou acima do peso, eu estou com gordura abdominal e está faltando vitaminas e minerais. Pessoal, eu sei que vocês estão ficando estressados aí na sua casa. Afinal, o que a gente pode fazer? Calma, vamos resolver agora com a ciência. Eu aprendi nesses anos que eu faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife que a gente tem que focar mais na solução que no problema. E a solução para tudo isso a solução para tudo isso que eu falei, a solução é o estilo de vida saudável e ativo, né? E é o que a gente vai agora assim, dar dicas práticas para você colocar isso. E realmente eu estou interessado que, se você entendeu a tempestade que o estresse cria na sua vida, é importante que o sol volte a brilhar e que a gente encontre soluções. Essas soluções a gente muitas vezes não encontra sozinho, você muitas vezes vai precisar do apoio da sua família, de um amigo, de um coach do bem-estar, às vezes de um profissional da saúde, mas acreditem, tem solução. Tá? Então, vamos sair desse cenário nebuloso e o sol vai voltar a brilhar. Primeira dica, pessoal, para enfrentar Então, olha só, a primeira dica é não fazer dieta restritiva. Tá? Primeira dica, não fazer dieta restritiva. Você está imaginando uma pessoa que você convive, um familiar, um amigo que está acima do peso, que está com gordura abdominal, que está estressado, e essa pessoa pensa assim, ok, eu vou fazer uma dieta, vou emagrecer e adeus estresse. Escreve aí, fazer uma dieta restritiva só aumenta o seu estresse. Se a pessoa já está estressada e você vai oferecer uma refeição como eu coloquei aqui na tela, um brócolis, uma maçã, uma alface e um copo d'água, gente, é capaz de dar a terceira guerra mundial na vida dessa pessoa, porque ela vai se estressar mais e as coisas vão piorar. Não caiam nessa armadilha. Olha só, o estresse engorda. E o estresse ele é apontado como um dos principais fatores para falhar uma abordagem de estilo de vida ativo e saudável. A coisa tem que ser simples, mágica e divertida. É a maneira que você quebra essa questão do estresse, não entre nessa de dieta restritiva. Então, tenha uma alimentação saudável. Se o excesso de peso faz mal para a saúde, se o estresse faz mal para a saúde, é óbvio que comer de forma saudável. O que é comer de forma saudável? Fazer
pessoa estressada é o que geralmente funciona, comer de 5 a 6 refeições por dia. Como assim? Café da manhã, almoço, jantar, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, um lanche saudável. Então, olha só, essas refeições, em todas as 6 refeições, uma boa fonte de proteína. Eu já vou explicar o papel da proteína. Carboidrato saudável, pessoal, carboidrato com fibra, gordura, vitaminas, minerais, e quando eu falo gordura, é gordura saudável. A gente vai falar sobre tudo isso. Tudo é bom para o controle do peso e para o controle do estresse. Então, 2 dicas a gente já tem. Esquece as dietas restritivas. Dieta, pessoal, é uma coisa que tem um começo, um meio e um fim. Escolha uma filosofia de nutrição, escolha um estilo de vida, que isso é para toda a vida. E olha só, quando se fala de estresse, uma das técnicas mais usadas, que eu quero compartilhar muito forte com vocês, é a técnica do mindfulness. Mindfulness está presente, né? A consciência do momento. Na vida não tem coincidência. Hoje de manhã eu recebi um vídeo do Eckhart Tolle, aquele cara que escreveu O Poder do Agora, né? Então, olha só, a gente está com o corpo aqui no presente, mas às vezes a nossa mente pode estar no passado ou no futuro. O mindfulness ele é importante tanto para controlar o estresse como para controlar a maneira que você se alimenta. Às vezes você está comendo aqui e está pensando no próximo compromisso ou pensando naquilo que aconteceu horas antes, você não está aqui e agora, né? O segredo, olha só, a gente está fazendo uma live com todos os desafios técnicos, mas a gente está com o coração, com o brilho no olhar, aqui e agora, e é isso que faz a diferença. Então, essa atenção plena, está aqui e agora, focar na sua respiração, se interiorizar, né? Aqui e agora é o momento mais seguro. As coisas que a gente mais teme nem aconteceu, nem vai acontecer, e muitas vezes a gente fica sofrendo por antecedência, e é isso que traz o estresse, né? O que é preocupação? É ocupar antes que a coisa aconteça. Então, as pessoas que conseguem estar presente no aqui e no agora, elas se tornam muito mais autoconscientes e elas adotam uma autocompaixão, quer dizer, elas se aceitam muito mais e isso diminui o estresse. Se diminui o estresse, diminui a fome, aumenta o músculo e diminui a gordura. E algumas dicas de mindfulness na minha alimentação. Olha só, rapidinho assim, eu anotei 10 dicas que eu gostaria que vocês anotassem. Saciedade. Procura comer quando você tem fome e presta atenção, todos aqueles hormônios que eu comentei, a grelina, leptina, cortisol, eles avisam você que está na hora de parar de comer, ok? Arrume a mesa. Gente, principalmente nesse período assim que a gente está mais em casa, que as coisas assim estão com horários mais irregulares, às vezes a gente vai, abre a geladeira e acaba apanhando alguma coisa. Olha só, mesmo que você esteja sozinho, ou que seja só o casal, sei lá, arruma a mesa, coloca prato, faca, garfo, copo, guardanapo, utiliza o garfo. Às vezes a gente tem a tendência assim, estou comendo sozinho, apanha com a mão mesmo, fazendo outra atividade. Isso é muito ruim, porque você não vê o tempo que você está se alimentando. Evita televisão, notícia. Gente, as notícias hoje em dia, eu acho que fazem mais mal do que as próprias informações que elas transmitem. Então, assim, filtra. Assim como a gente não coloca qualquer alimento na nossa boca, não coloca qualquer informação no seu cérebro. Filtra um pouco o que você está assistindo, o que você está compartilhando. Tem tanta gente falando fake news, informações ruins. Vamos compartilhar coisas boas. Comente a live que mostrou como controlar o estresse, por exemplo, é uma coisa que vai fazer toda a diferença. Sirva porções menores. Se você sabe que vai comer 3 colheres de arroz, serve 2. Se você ainda precisar mais uma, aí você repete. Antes de comer, pessoal, relaxa, respira,
muitas famílias têm um hábito tão bonito da oração antes da refeição. Isso prepara o organismo e a mente para a refeição, né? Não come com pressa. Olha só, eu tenho 5 minutos para entrar na live, então eu vou comer alguma coisa. Gente, fica com fome um pouquinho e deixa para comer depois. Isso vai fazer mal. Tem gente que fala, mastigue 30 vezes, 20 vezes. Esquece, mastiga o alimento enquanto ele está liberando sabor na sua boca, né? Você está ali, deu uma garfada no seu bife, no seu arroz, no seu feijão, sente ele enquanto ele está informando o sabor para a sua língua. Toma água antes e depois da refeição. Manter a hidratação é importante para tudo. E come cada porção como se fosse a primeira vez e como se fosse a última. Olha, eu nunca mais vou comer esse arroz com feijão. Então, aproveita, esteja presente, né? E dentro das dicas práticas, pessoal, aposte fundo na proteína, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, esses neurotransmissores e esses hormônios, a serotonina, a noradrenalina, GABA, os hormônios como cortisol, insulina, grelina, leptina, adivinha, todos são proteínas. Então, se você não tem bom substrato, bom material, bom tijolinho, você não vai formar bom neurotransmissor e bom hormônio. Proteína, todo mundo lembra nos meus treinamentos, eu sempre falo, proteína dá saciedade e ajuda a formar a massa muscular, que é exatamente o que o estresse não quer que você faça. Então, nunca permita você ter um café da manhã, um almoço, um jantar, um lanche, sem que tenha uma fonte saudável de proteína. Eu tenho certeza, depois a Bárbara vai poder dar algumas ideias incríveis de proteínas que você pode incrementar no seu dia a dia. Então, comer proteína de alto valor biológico é uma das dicas mais importantes. Depois da proteína, pessoal, eu quero que vocês invistam muito forte em vitaminas, minerais e ômega 3. Olha só, o estresse, ele produz um veneno que envelhece, adoece e destrói as nossas células, que são os radicais livres. E os antioxidantes, eles protegem as células contra os radicais livres. Vitaminas, minerais, ômega 3 protegem as células. O estresse, direto e indiretamente, ele produz inflamação, que a gente sabe que isso adoece as pessoas. Vitamina, mineral, ômega 3 é anti-inflamatório. Onde que tem vitaminas, minerais e ômega 3? Fruta. Antioxidante. E o ômega 3, pessoal, peixes de águas frias e profundas. Olha, o salmão que a gente come no restaurante japonês, ele é pobre em ômega 3, por quê? Porque ele não é de água fria e profunda, ele é de cativeiro. Então, come o salmão, come peixe, mas aposta num suplemento de alta qualidade, porque esses antioxidantes, esses anti-inflamatórios vai proteger a sua célula contra esses efeitos danosos do estresse, ok? E eu já falei para vocês do papel do intestino, né? As pessoas estressadas têm o intestino funcionando mal. O intestino funcionando mal aumenta o estresse. O intestino saudável, ele deixa a pessoa com mais saúde física e saúde emocional, né? O intestino apoia tanto o controle do estresse como o controle de peso. A dica, eu sempre falo do triângulo do bom funcionamento do intestino. Qual é esse triângulo? Comer de 25 a 35 gramas de fibra, água ou chás de baixa caloria. Não adianta comer fibra se não ingerir mais líquido. Então, fibra e líquido e fazer exercício, né? Eu vejo esses profissionais, motoristas, pessoas que passam muito tempo sentado e não se exercitam, mesmo que comem fibra e tomem líquido, o intestino não funciona bem. Fibra, frutas, verduras, cereais integrais, algumas sementes, mesmo assim é difícil comer de 25 a 35 gramas de fibra.
Por isso é importante apostar em suplementos que vão completar essa nossa ingesta de fibra. E depois da parte nutricional, atenção, não tem desculpa, tem que suar a camiseta. A atividade física, ela produz uma série de substâncias. Sabe todos aqueles hormônios e neurotransmissores que eu falei que estão desequilibrados na situação do estresse? A atividade física equilibra esses neurotransmissores. Então, a gente tem uma substância do bem-estar que é a endorfina. A gente chama assim o barato do corredor. Quem corre, eu gosto de correr, a gente sabe que é difícil, às vezes, a gente colocar a roupa, fazer um aquecimento, sair a correr, mas depois a gente não quer parar mais. Por quê? Porque essas substâncias produzem um bem-estar enorme no nosso organismo. Isso realmente faz a diferença no estresse. Se você prestou atenção quando eu falei no sono e no sedentarismo, você estresse. Uma dica que eu sempre dou, assim, que eu quero que você anote, quando a sua cabeça estiver cansada, canse o seu corpo. Aí, isso equilibra. Quando o seu corpo estiver cansado, canse a sua cabeça. Vai ler um livro, vai assistir um filme, e você coloca tudo isso em equilíbrio. Então, quanto mais estresse, menos músculo. Quanto mais exercício, mais músculo. Você neutraliza. E você pode estar pensando, tudo bem, doutor Nathaniel, mas agora a gente está num período que a gente está mais em casa. Eu coloquei aqui na tela, não sei se você não está conseguindo ver bem, um site do UOL, onde a Samantha Clayton, ela é uma ex-atleta olímpica, ela fez uma série de treinos que você pode fazer na sua casa, na sua sala de estar, até na cozinha. Se você não está conseguindo ver bem ali, ou não está conseguindo anotar o link, coloca Samantha com TH, Clayton com Y, você vai encontrar treinamentos da Samantha que você pode fazer em casa, e aí não tem desculpa. Melhora a sua atividade física, melhora a sua composição corporal e adeus estresse. Agora, a próxima dica, pessoal, é muito importante. Álcool, nicotina e etc. não são boas companhias, né? Infelizmente, como profissional da saúde, eu tenho visto que nesses momentos de estresse, nesses momentos que as pessoas estão realmente mais sensíveis, o consumo de bebida alcoólica, o consumo de cigarro e o consumo de outros medicamentos, outras drogas, lícitas e ilícitas, aumenta. Anota aí, o álcool, quando ele é tomado em pequena quantidade, ele é um estimulante, ele inibe as inibições, a gente fica alegrinho, faceiro. E quando ele é tomado em grandes quantidades, a gente fica deprimido para baixo, às vezes até entra em coma. O cigarro, a nicotina, ele é um estimulante do sistema nervoso central. Então, nem o álcool, nem a nicotina são químicos que eu deveria colocar numa situação de estresse. Mantenha isso longe da sua casa, principalmente nesses momentos, ok? E, olha só, o Brasil é campeão mundial no consumo de remédios para dormir e ansiolíticos. Eu não vou falar nomes, marcas, mas vocês sabem aquele remedinho da receita azul, que muita gente, olha, são milhões de doses todas as noites aqui no Brasil, que as pessoas, estou falando milhões, são milhões de pessoas que tomam, infelizmente, e aí não tem aquele ciclo do sono e acordam mais cansadas e mais doentes quando que foram dormir. Nunca use o medicamento sem a prescrição e sem o acompanhamento de um profissional de saúde. E por falar em dormir, eu adoro aquela música do Beto Guedes, Amor de Índio, que fala que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. O sono é sagrado, pessoal. Quem está estressado, ele tem uma dificuldade tanto na qualidade quanto na quantidade do sono. A pessoa estressada está com aquela síndrome do pensamento acelerado. E isso impede que a pessoa desligue. Se você está se identificando, gente, isso é um círculo vicioso. Quanto mais acelerado, quanto mais estressado você fica, mais insônia. Quanto mais insônia, menos estresse. Eu vejo pessoas, eu falo sobre isso toda noite no meu consultório,
assistir filme de terror, assistir, acho que pior que filme de terror é assistir noticiário, essas coisas durante a noite, né? Algumas dicas para dormir melhor. Tem um horário para dormir e para acordar. Mesmo que você esteja em casa, trabalhando home office, tenha um horário para dormir e para acordar. E no quarto é só para dormir e para namorar. Evitar televisão, evitar notícias, ler algo construtivo e positivo, aprenda a relaxar, né? Meditação, oração. Resumindo, pessoal, assuma o controle, adote o estilo de vida saudável e ativo, boa nutrição e boa atividade física, dormir melhor e, principalmente, o poder da gratidão. Confie no universo, já deu tudo certo. Olha só, é impossível ficar estressado e grato ao mesmo tempo. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse treinamento tanto quanto eu curti. E eu quero devolver a palavra à minha super MC, que vai fazer um encerramento, que vai fazer um fechamento. Bárbara, Brasil, mundo, gratidão, já deu tudo certo. Até a próxima, um beijo e muito obrigado. Gente, que incrível! Gente, realmente, toda vez que eu escuto o doutor, eu aprendo mais, eu me empolgo mais para poder realmente levar uma vida mais ativa, mais saudável, né? E agora eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência com tudo isso, porque em muitos pontos que o doutor falou, eu me identifiquei. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá? Bom, gente, essa daí sou eu. Há alguns anos atrás, mais especificamente assim, uns 10 anos atrás, né? E eu me encontrava em uma situação onde eu estava acima do peso, né? Com uma alimentação completamente desregrada. E assim, tudo isso devido a um estresse muito grande. Na época eu fazia faculdade, eu trabalhava, enfim. E assim, muito estresse, uma rotina muito complicada, dia a dia realmente estressante. Só que o que a gente tem que entender e colocar em prática do nosso dia a dia? Que não adianta nada a gente se estressar ocupando o nosso dia inteiro com coisas ruins. A gente tem que tirar um tempo para a gente tem que se cuidar, porque sem vida não tem como a gente conseguir ter uma longevidade, né? Sem saúde não tem como a gente viver muitos anos. Então, foi aí que eu encontrei, né, uma oportunidade aí de uma nutrição sensacional e, é claro, equilibrando aí no meu dia a dia a nutrição, equilibrando no meu dia a dia uma alimentação saudável balanceada, implementando também exercícios físicos diários, que eu não tinha tanto hábito. Isso tudo através de um acompanhamento de uma pessoa que quis o meu bem, de um coach do bem-estar. Né? E hoje eu posso passar isso também para várias outras pessoas. Eu posso fazer o acompanhamento para várias outras pessoas. Bom, gente, no total, foram menos 23 quilos de gordura eliminado. É claro que aqui a gente fala em relação à estética, né? Ao físico, mas fora isso, conta muitas coisas. Conta a estima, que principalmente na situação de uma mulher, a gente fica totalmente diferente, a gente fica animada, né? A gente fica mais vaidosa, começa a se cuidar mais, e também a gente começa a impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Com isso, eu consegui impactar a vida do meu esposo, consegui impactar a vida dos meus amigos, dos meus familiares, consegui ajudar pessoas, também me tornando uma coach do bem-estar. Realmente é sensacional. Mais saúde, mais disposição, mais qualidade de vida. Né? E essa daqui sou eu atualmente, muito feliz, muito satisfeita, sempre em busca, é claro, da minha melhor forma física, mas principalmente me cuidar, né? Ser uma pessoa com um estilo de vida ativo, um estilo de vida saudável, porque eu quero ver muitos anos e eu quero que as pessoas que estão ao meu redor também vivam muitos anos. Nesse momento, gente, o que acontece? A gente tem que refletir sobre tudo que está acontecendo. Em meio a essa pandemia, a gente tem que se cuidar. E se fala assim muito claramente sobre isso em todos os meios de mídia, na televisão, enfim, que a gente tem
que fortalecer a nossa imunidade, que a gente tem que cuidar da nossa saúde. É claro, sim, para a nossa vida, mas também, principalmente, em meio a essa pandemia, né? Isso é uma situação que a gente tem que começar a colocar em prática. E hoje você tem que fazer uma escolha, porque você precisa se alimentar. Dia após dia você tem que comer. Isso é normal, você tem que comer, você tem que se alimentar. E aí é a sua escolha o quê? Se alimentar com coisas ruins, que vão diminuir a sua imunidade, que vão te enfraquecer, ou se alimentar com coisas boas, que vão fortalecer a sua imunidade. É por isso que o doutor falou algo muito importante aí. A gente sim consegue colocar no nosso dia a dia uma alimentação balanceada, né, com o que a gente encontra no mercado, mas infelizmente muitas dessas refeições, dessas alimentações, desses nutrientes não estão tão presentes mais no que a gente pode consumir, por mais que aquilo seja saudável. Então é por isso que a importância crucial da gente suplementar. Isso daí é primordial para que nosso corpo comece a responder melhor. Gente, eu vou contar uma experiência, por exemplo, que é a minha parte do intestino. Eu conheci a nutrição da Herbalife como? Principalmente pelo meu intestino. Eu era uma pessoa que vivia estressada, meu intestino não funcionava bem. É claro que os produtos eles não são remédio, mas como o doutor muito bem falou, é uma excelente nutrição, com aporte proteico gigante, com muitas fibras, muitas vitaminas, muitos minerais. E isso, gente, faz o nosso corpo responder muito bem. E a gente começa a ter resultado. Resultado de bem-estar, resultado físico, e a gente quer realmente acompanhar, repassar isso para as mais pessoas, levar qualidade de vida, bem-estar e vida para muitas pessoas, e é claro, também sempre cuidando da gente. E, gente, aqui eu vou passar algumas opções. É claro, assim, que a gente falou muito das proteínas. É muito importante a gente ter um aporte proteico, é muito importante a gente ter um aporte também de fibras, vitaminas, minerais. E a gente tem um portfólio muito gigante, né, desses produtos. Vários produtos que você pode implementar no seu dia a dia junto com uma alimentação equilibrada. Vários produtos que você vai sentir no dia a dia o bem-estar quando você começar a consumi-los. Então, aqui eu vou passar algumas opções econômicas e práticas para vocês, né? Pacote número 1, um shake, um chá, um Nutrev, desculpa, e um multivitaminas. Gente, o que é o shake? Né? A gente apelida como shake, mas o nosso shake, ele é uma nutrição de alta performance. Ali tem mais de 23 vitaminas e minerais, riquíssimo em fibras, né, proteína, tem bons carboidratos, e isso a gente pode substituir refeições no nosso dia a dia. Olha que bacana, você deixa de comer algo para poder tomar o shake, então você faz até uma economia quando você coloca o shake no seu dia a dia. Você pode substituir de 1 a 2 refeições no seu dia a dia, dependendo do seu objetivo, tá bom? Temos também o nosso Nutrev, que é sensacional, riquíssimo em proteína, fibras pré-bióticas, inulina. Ele, na verdade, é uma opção saudável do leite, porque ele é vegetal, ele não contém lactose, então as pessoas que têm algum tipo de intolerância podem consumi-lo, e você bate o seu shake junto com o Nutrev, ou você utiliza o Nutrev para fazer várias opções de lanches proteicos, é sensacional. E o multivitaminas, como o doutor muito bem falou, infelizmente, diante ao estresse, diante à ansiedade que a gente vive, principalmente nessa pandemia, né, quando isso acontece, as nossas células começam a enfraquecer. E é muito importante a gente fazer essa reposição de multivitaminas e minerais diariamente. E, gente, olha que incrível! Quando a gente faz essa nutrição do pacote número 1, essa nutrição completa, com o nosso shake, o Nutrev e o multivitaminas, cada refeição sai para você a R$ 11,24. Essa nutrição completa. É sensacional, porque hoje, infelizmente, é até difícil a gente conseguir encontrar algo no mercado com esse valor, principalmente com esse aporte nutritivo, proteico e de fibras. Então, é incrível. Temos também aqui a nossa opção número 2, né, que é um pouco mais completa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tinha muito problema intestinal devido à má alimentação. Todos esses nossos produtos possuem fibras, mas eu quero aqui destacar que é o nosso Fiber Concentrate, deliciosa fibra. Temos sabor uva, temos sabor manga. E como que essa fibra funciona no nosso organismo? Como uma vassourinha.
ela limpa o nosso organismo, você já consome ela com água. É claro que é muito importante a gente colocar água junto com fibra, como o doutor muito bem falou. E ela já é completa, porque você faz ela junto com água. Gente, limpa o nosso intestino mais limpo, a gente consegue absorver melhor os nutrientes, a gente consegue ter mais saciedade. Então é incrível, eu sou apaixonada, dá pra gente fazer aquele refrigerante, não tem? Saudável, é só a gente pegar uma aguinha com gás, colocar uma tampinha dessa fibra, pronto, tá livre daquelas coisas que a gente encontra aí no mercado que só fazem mal para a nossa saúde. Refrigerante saudável, delicioso, você pode agregar também jogando no seu shake. Eu sou apaixonada e realmente, se você utilizar da maneira correta, com acompanhamento de um coach, você consegue ter um resultado muito bacana. E também temos o nosso terceiro pacote, que é uma opção mais completa ainda, que já leva um produto a mais, que se eu pudesse, eu tomaria, assim, 10 vezes ao dia. Na verdade, eu acho que eu até tomo, mas é claro que isso vai de acordo com cada pessoa, que é o nosso chá. Gente, esse chá, na verdade, ele é um composto com várias ervas, tá? Cardamoma, hibisco, malva, né? Chá verde, chá preto, e ele faz um processo muito bacana, que é a hidratação no nosso organismo, e ele também, ao longo prazo, quando você utiliza corretamente, sempre, ele faz aquele processo de detox, acelera o metabolismo, ele ajuda a gente a acelerar, né, o processo de queima, tira aquela retenção hídrica sem tirar os sais minerais do nosso organismo. É sensacional, eu sou apaixonada, temos sabor original, temos sabor também, outros sabores, canela, laranja, enfim. Eu sou apaixonada e aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Essa nutrição completa, né, que realmente tem tudo que o seu corpo precisa e até um pouco mais, a gente consegue colocar aí por um pouquinho mais de R$20. Gente, infelizmente, hoje a gente quer praticidade. E, às vezes, na sua casa, você quer pedir algo para poder comer à noite. Só que esse algo que você pediu, né, às vezes, é muito mais caro e de nutrientes não tem nada. Então, quando você tem essa opção saudável, prática, que você pode fazer no conforto da sua casa, cuidar da sua saúde e até mesmo ter resultados físicos como eu tive e muitas pessoas que eu acompanho também tiveram, é sensacional. E aqui tem uma novidade, na verdade, eu sou apaixonada por essa companhia, eu sou apaixonada por essa empresa, e quando a gente vê possibilidades de consumir esses produtos de uma maneira ainda mais em conta, eu fico animada. Quem gosta aí, gente, de vantagens e promoções? Eu adoro, e realmente eu vi isso desde o início. Eu queria consumir os produtos antes como cliente, né? E eu queria consumir eles de uma maneira mais barata. Então, como que eu podia fazer isso? Me tornando uma cliente VIP, fazendo parte do clube de vantagens. E isso, gente, é sensacional. Eu vou explicar para vocês como que funciona o programa de cliente premium e os seus benefícios. Quando você se torna um cliente premium, você começa a ter realmente um clube de vantagens. Né? Eu costumo falar que do conforto da sua casa, da tela do seu celular ou da tela do seu computador, você consegue acessar uma plataforma do bem-estar, um supermercado online fitness, onde você consegue adquirir os seus produtos com desconto e, além disso, ter inúmeras vantagens, como, por exemplo, canal exclusivo com receitas. Também temos um canal exclusivo com dicas de refeições. Também temos uma linha direta com a nossa nutricionista, onde você pode tirar suas dúvidas. Temos também exercícios, principalmente nessa quarentena, com as academias fechadas, enfim, você precisa se exercitar, você não pode ficar parado. E aí tem essas possibilidades de você fazer o seu treino, os seus exercícios em casa, de maneira consciente. Né? Gente, entrega direta da Herbalife. Você faz seu pedido, ele chega na sua casa, né? Cadastro rápido, fácil, é um registro simples que você solicita seu coach, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. E uma coisa que eu sou apaixonada no nosso programa de vantagens. Eu falo que costuma ser como um programa de milhagens. Você pode começar com 14% e até 32% de desconto como cliente. Só que você, às vezes, pode chegar direto no 23%, ou você também pode chegar direto no 32% e fixar esse desconto. Então, gente, olha que bacana, você consegue consumir os produtos de maneira prática, de maneira saudável, mais em conta e pode indicar para muitas outras pessoas. Eu sou apaixonada. Né? O que vem no seu cliente premium? Uma carta de boas-vindas, um cartão de registro,
guia de produtos para você poder entender um pouquinho melhor sobre os nossos produtos e junto com o seu coach ajustar como que vai ser o seu pacote, o que você vai colocar em prática no seu dia a dia. Ele vai fazer uma sessão de coach, vai te orientar, você vai estar acompanhada com profissionais da área da saúde e com os coaches que querem sempre o seu bem. Tá? Temos também sachê de doce de leite, sachê de baunilha, sopas saudáveis, proteicas, para quem gosta daquela opção também salgadinha. E, gente, isso daí chega na sua casa. De maneira rápida, você já consegue fazer um desafio detox de 5 dias, com acompanhamento, eliminar medidas, eliminar gordura. É realmente incrível. Eu sou apaixonada. E vamos lá. Temos promoções, tá bom? Promoções exclusivas, você compra, ainda você ganha brindes, então já entra em contato agora, que realmente é incrível. Temos também, gente, o Herba Chef, receitas para você poder fazer em casa, se inscrever. Olha só, é muito bacana porque os nossos produtos promovem, assim, várias maneiras de você fazer receitas em casa. E tudo isso, gente, está nesse clube de vantagens, está no site, é só você entrar que está lá as receitas, o seu coach também pode mandar várias receitas para você. Eu sou apaixonada. Aqui, ó, nossos exercícios para você treinar, não sair do foco, ter acompanhamento, fazer de maneira consciente, porque aquelas pessoas que às vezes estão totalmente paradas, não adianta também você querer exagerar. Então, aqui é tudo na medida certa. E a hora certa de começar é agora, né? Não espera, começa a cuidar da sua vida, começa a cuidar da sua saúde, caso você ainda não está colocando isso em prática. Não deixe esse momento que nós estamos passando, né, atrapalhar isso, porque a sua saúde sempre em primeiro lugar, o seu bem-estar e a sua qualidade de vida sempre em primeiro lugar. Os detalhes, eles são ajustados no meio do caminho, e você tem sempre uma equipe muito profissional e responsável que vai estar andando junto com você. E agora, gente, eu quero aqui agradecer a oportunidade, né, de poder falar com vocês. Realmente, essa noite foi incrível. Obrigada, doutor. Você é uma inspiração. Você passou muitas informações bacanas para a gente. Toda vez que eu te escuto, realmente eu aprendo demais. E eu quero também aqui promover a nossa próxima Hora Saudável, com o tema O Poder da Suplementação Nutricional, com o nosso mestre, professor palestrante nacional e internacional, doutor Davi Menezes. É mais uma pessoa especial, né, que realmente a gente vai aprender, com certeza, muito com ele. Então, gente, da minha parte é isso. Eu espero que todos vocês tenham aprendido muito. E outra coisa, comecem a colocar em prática todos os detalhes aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo. A mudança começa com uma pessoa. As pessoas não precisam viver com excesso de peso, sedentarismo e insatisfação com sua dieta. A melhor forma de alcançar um estilo de vida ativo e saudável começa com uma nutrição adequada. Com os produtos Herbalife, podemos atingir a boa nutrição não só para nós mesmos, mas para todos em nossas vidas. Juntos, vamos imaginar um amanhã incrível, em um mundo onde uma alimentação saudável e uma vida ativa sejam as escolhas das pessoas. Cara, às vezes aparecia no final ali que eu vamos mudar o mundo e trazer um futuro mais brilhante e saudável com Herbalife.